Quer saber tudo de maneira simples e didática sobre os principais problemas sociais urbanos, questão da violência, trânsito, desigualdade social? Então, ó, confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, se vocês querem ter acesso a essa aula e a muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Posso contar? Deixa seu like, hein? Tá bom? Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os problemas sociais urbanos. Ou seja, aqui no canal a gente já tem aula sobre os problemas ambientais urbanos, já tem aula sobre urbanização e a gente vai finalizar falando dos problemas sociais associados a esse processo. A gente nunca pode esquecer que urbanização nada mais é do que o aumento da cidade em detrimento do campo. As pessoas crescem de maneira mais rápida na cidade do que no campo. Geralmente causado pelo êxodo rural e pela queda da mortalidade também, tá? Esses são os motivos da urbanização. O espaço urbano nada mais é do que um espaço onde os fluxos são mais intensos. Fluxos de pessoas, mercadorias, informações, comércio, tudo é muito mais intenso, os fluxos são mais dinâmicos. E claro, o capitalismo ele se apropria muito da urbanização, porque como as coisas são mais rápidas, a reprodução ampliada do capital também se dá de maneira muito mais significativa na cidade do que no campo. Por isso que hoje o mundo passa por um processo de urbanização, uma coisa totalmente natural, acerca dessa reprodução do capitalismo. O capitalismo, coisas positivas, coisas negativas, tudo, né? A gente pode ser tão binário, é bom ou é ruim. Tem coisas positivas. Mas uma coisa negativa intrínseca a esse sistema econômico é a questão da desigualdade social, a tendência de aumento da desigualdade social. Naturalmente, se a gente tem um local onde os fluxos são mais intensos, o capitalismo se propaga de maneira mais intensa, é natural que a desigualdade social também vá aumentando. Portanto, o processo de urbanização, principalmente em países subdesenvolvidos, já vamos entender por quê, ele foi motivador de altas desigualdades. Existem vários problemas sociais que existem no mundo como um todo, mas nas áreas urbanas eles são muito mais intensos. Se a gente for pegar país subdesenvolvido, então, nem se fala. Por quê? Geralmente em país subdesenvolvido, como que foi o processo de urbanização? Foi rápido, concentrado e mal planejado. Nos países desenvolvidos, vamos pegar os Estados Unidos, vai. Começou ali o processo de industrialização, urbanização, geralmente demorou um século para conseguir fazer o processo, e geralmente foi uma coisa muito mais planejada, gradual. Pensa nos Estados Unidos, o cara quer ir para uma grande cidade. Miami, Detroit, Nova York, Washington, Boston, Pittsburgh, Chicago, Seattle. Existem várias cidades que são polarizadoras, são atratoras de pessoas. No Brasil, vamos ver, ó. A gente tinha aqui nosso Brasilzão esquemático aqui. Beleza, isso é uma pizza, não é o Brasil. Aí, São Paulo começou a se urbanizar. Beleza. Quem investiu na industrialização foi o Estado, Getúlio Vargas. Ele investiu em São Paulo. E aí todo mundo que queria um emprego vinha para São Paulo. Então São Paulo se urbanizou em questão de 10, 15 anos, 20 anos, tá? É um processo muito rápido e, obviamente, muito rápido, concentrado, uma cidade polarizando, né, atraindo pessoas, e extremamente mal planejado. Então não teve política habitacional, não teve política, por exemplo, de construção de ruas, de avenidas. Tem até um documentário, galera, que eu recomendo bastante para vocês, que é a maneira como São Paulo lidou com seus rios, chamado Entre Rios. É um documentário bem interessante, feito por professores da USP e tal, é bem legal, tá? Que mostra que São Paulo muitas vezes tratou os aspectos naturais, ou até mesmo os aspectos sociais como inimigos. Então a gente não teve uma política habitacional, uma política de trânsito, uma política de construção de equipamentos públicos espalhados pela cidade, tudo ficou no centro, na região central, e isso vai motivando uma série de problemas sociais. Geralmente, esses países subdesenvolvidos que tiveram esse tipo de urbanização geraram também um negocinho chamado de macrocefalia urbana. Esse cefalia vem de cérebro e macro vem de grande, né? Ou seja, é o grande cérebro daquele espaço urbano. O que é isso? É quando a gente tem uma concentração de pessoas numa cidade muito grande ao perto de outras muito pequenininhas, ou seja, uma diferença urbana muito grande. Talvez um grande caso aqui no Brasil seja Manaus. Você pega, por exemplo, no estado do Amazonas. Qual uma grande cidade que existe no estado do Amazonas sem ser Manaus? Pouquíssimas. Então, quando o cara quer buscar um equipamento público, quer buscar um serviço, uma indústria, coisa que valha, ele é obrigado a sair da sua cidade, que oferece pouquíssimos serviços, equipamentos diferenciados, e vem para Manaus.
É uma macrocefalia urbana, ou seja, um grande cérebro naquele espaço, um único grande cérebro. São Paulo, por exemplo, já não apresenta essa tão macrocefalia, porque apesar de São Paulo ser sim muito grande, mais importante dentro da hierarquia urbana, de funções, complexidades, do que as outras cidades, convenhamos, a gente tem Campinas, tem Santos, tem São José dos Campos, tem Sorocaba, outras cidades com grande capacidade de polarização. Não próximo de São Paulo, claro, mas que dá pro gasto, digamos assim, comparando com o que a gente tem no território brasileiro, tá bom? Manaus é um exemplo, Montevidéu no Uruguai é um exemplo também. Montevidéu, talvez a única cidade que concentre praticamente metade das pessoas do Uruguai, fica em Montevidéu. É um outro exemplo dessa macrocefalia urbana. Belezinha? Galera, tira um print aí, ó, que a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas sociais que existem nessas cidades. Bom, pensando então numa das grandes dificuldades, talvez uma das principais, por consequência afeta todas as outras, que é a questão da dificuldade que a gente tem da camada mais pobre de acesso ao lazer e à prestação de serviços. Quando eu falo lazer, eu entendo aí, sei lá, um futebol, um clube de teatro, uma oficina de música, coisa que vale. E quando eu falo serviços e equipamentos públicos, serviços, por exemplo, comércio, colégios, hospitais, centros de saúde, UBS, por exemplo. A gente percebe que esses equipamentos, eles são muito mal espalhados geograficamente pelas cidades. O centro, ele concentra a maior parte dos equipamentos de boa qualidade e a periferia, quando tem, é muito mal, uma zeladoria péssima, cuidam muito mal. Vou dar um exemplo para vocês. Você compara o Parque do Ibirapuera, eu moro em São Paulo, né? Você compara o Parque do Ibirapuera em São Paulo, que é um equipamento super legal, recebe muitas pessoas por dia, e compara o Parque do Carmo, por exemplo, que fica no extremo zona leste, zona leste de São Paulo. É uma diferença muito grande de cuidado, zeladoria, mato alto no Parque do Carmo, na região central, por exemplo, muito mais bem cuidadinho, aparece melhor para o prefeito. A gente não pode esquecer que as questões políticas, independente de quem que é o partido político, tá? Ele sempre acaba falando mais alto do que as questões humanitárias. De verdade, a voz do pobre incomoda menos na mídia, nas redes sociais. Por incrível que pareça. É triste, né? Mas por incrível que pareça, tá bom? A gente não pode esquecer, então, que lazer e serviços, eles são mercadorias. Como assim, professor? Você precisa comprar um lazer. Vamos pensar, por exemplo, equipamento público de lazer que existe nas grandes cidades. Parques. Professor, você está sendo exagerado. No Ibirapuera. Ibirapuera é de graça, você não precisa pagar. Beleza. Vou imaginar de novo, né, São Mateus, um local ali da zona leste de São Paulo. Um cara que quer passar um dia gostoso no Ibirapuera com a sua família. Vamos pegar uma família ali de 4 pessoas. Para ele conseguir sair de São Mateus, não tem carro, né? Geralmente não tem carro. Para ele conseguir sair de São Mateus e chegar até o centro, ele vai ter que pegar metrô e ônibus. Vamos pegar uma integração aí, uns R$7 no mínimo, beleza. Isso quer dizer que ele vai pagar R$30 para a família para ir e R$30 para voltar, R$60. Fora o que ele vai gastar no parque, que convenhamos, sei lá, vai para andar de bicicleta, uma água de coco, um salgadinho, mesmo que leve lanche de casa, tem o custo, né, com o lanche que sai de casa. No mínimo, o cara vai gastar mais ou menos de R$80 a R$100 para ir para um parque. E aí, será que é acessível mesmo? Acessível financeiramente, eu tô falando? É óbvio que não. Então, como os equipamentos de lazer e serviços eles estão muito mais espalhados, eles acabam sendo mercadoria. Ou seja, você só tem acesso a isso se você conseguir comprar. Tá? É muito fácil falar assim, não, professor, mas existem museus de graça. Vamos pegar os museus de graça que existem em São Paulo? Tudo na região central. Os equipamentos são pessimamente espalhados pela cidade. Tudo bem? Por isso, né, então, totalmente concentrados no centro. E a gente tem uma carência muito grande de transporte. É muito caro você se locomover pela cidade. A periferia dispõe de pouquíssimos equipamentos. Como a gente sabe que temos de novo, não no Brasil, né, uma coisa meio global, assim. A classe média e a classe média alta, ela sempre quer se parecer muito mais com a classe alta do que propriamente com a classe baixa. É uma coisa até bastante afetada pelo preconceito e tudo tal. E, obviamente, a questão da violência também se faz presente. É muito perigoso os grandes centros urbanos, que é um problema que a gente vai discutir logo num futuro próximo aí, na próxima lousa, tá? Isso fez com que formássemos os chamados enclaves fortificados. O que seriam esses enclaves fortificados? Locais com segurança. Locais onde só possa acessar um tipo de classe social. Se a gente pegar um enclave social de moradia, a gente pode falar dos condomínios fechados. Por exemplo, o condomínio fechado é um enclave fortificado de moradia. Quando a gente fala de lazer, de equipamentos, eu diria para vocês que os 3 maiores exemplos, tem outros, tá? Mas que eu peguei aqui para vocês, desses locais onde só uma classe social entra e que é monitorado por seguranças, tal, são clubes
Então você pega, por exemplo, imagina, eu vou deixar meu filho brincando em determinado na praça, e se aparece alguém de outra classe, imagina, a gente vai ter algum tipo de... E se o cara for assaltado, é perigoso também, né? Se o cara for assaltado, a gente não é só pela questão da violência e não é só pela questão do isolamento sociocultural, são os dois, tá? É interessante, geralmente para as famílias, fazer com que os seus filhos brinquem, troquem experiências com pessoas somente da mesma classe social. Isso é bastante empobrecedor, você ter experiências só da mesma classe social, com as mesmas experiências, que frequentam os mesmos lugares. Quando a gente não conhece o diferente, a gente tende a ficar bastante intolerante, tá? Então, clubes, por exemplo, para você pagar 80, 70 reais para o seu filho, enfim, usar uma piscina, ou então mesmo para você usar uma piscina. Você pega a questão de shows. Shows é um grande evento cultural. Vê que galera de classe baixa frequenta os principais shows, os principais artistas. Não existe, galera. Não faz parte do dia a dia, do cotidiano. Pagar 150, 200 reais para ver um evento cultural. Ainda longe do lugar onde mora, percebe? Isso não existe. Quando a gente fala da formação de shoppings, não, professor, mas shopping é de graça. De graça, primeiro, a gente tem que pensar na distribuição. Os shoppings, eles são muito mais concentrados nas regiões centrais. E mesmo assim, mesmo sendo de graça para entrar, você paga um custo relativamente relacionado à sua roupa e ao seu comportamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu um dia estava em casa, no sabadão tal, e eu estava lendo algumas coisinhas e eu vi, depois mexi no celular, vi que tinha um livro, na época o Estado Islâmico, estava tudo importante e tal, que o Estado Islâmico, ele tinha, um jornalista americano tinha lançado um livro chamado A Origem do Estado Islâmico. Assim, que legal, quero comprar. Fui lá, pesquisei e vi que só tinha no Shopping JK e Iguatemi. Para quem não conhece, quem não é de São Paulo, o Shopping JK e Iguatemi é um shopping de, assim, altíssimo padrão, galera chique e tal, beleza. E eu, como vocês podem perceber, né, pelas minhas vestimentas, assim, não sou, nossa, que referência no mundo da moda que o Ricardo é. Tava vestido de regata, um shortinho de futebol do Corinthians, é nóis, e com um Crocs. E aí, eu como sou meio sem noção às vezes, né, beleza, vou lá. Eu só vou lá, entrar, beleza, né? Coloquei meu carro fui de carro, né, tal. Coloquei lá no estacionamento, parênteses, tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a esse shopping por transporte público, pouquíssimos passam pela região, e também a pé também é até difícil você achar a entrada do negócio, é um shopping feito para carros entrarem, tá? Funcionários tal entram pela parte de trás do shopping para não terem confundidos, né, com a galera que está frequentando aquele espaço. E eu desci do carro, né, comecei a andar pelo shopping e eu percebi que a galera estava me olhando. E aí eu comecei a ver a vestimenta que eu tava. E aí eu entendi. Eu não pertencia, pela minha característica, pelo meu comportamento, pelas minhas vestimentas, eu não pertencia àquele espaço. Então eu estava sendo expulso indiretamente, por aquelas pessoas. Quando eu entrei na livraria, que eu estava procurando, né, o livro, o segurança ele começou a me vigiar. E eu fiz a experiência, eu comecei a andar em zigue-zague, meio sem sentido, para ver se o cara ficava me seguindo. Sim, por conta da roupa que eu vestia. Eu até tenho algumas roupas mais chiquezinhas, assim. Não fiz por questão de, sei lá, coincidência, né? Não pensei na hora. E quem não tem roupa para frequentar o shopping? Não pode entrar naquele shopping. Vamos ser um pouco mais trágico? E quem não tem cor para frequentar o shopping? Galera, a gente sabe que existem aí casos, relatos de pessoas negras que não puderam ou foram perseguidas por seguranças ou agentes ali do shopping pela cor de pele, pela vestimenta, pelo que estava vestindo. Ou seja, é também um enclave fortificado. É também uma dificuldade de ter acesso àquele lazer. E aí a gente começa a entender essas segregações que acontecem. O lazer de pobre e o lazer de rico. Os dois segregam, mas os ricos geralmente são os piores culpados, com toda certeza. A segregação do pobre é mais uma forma assim, identitária, né? Olha, isso aqui é a minha forma de lazer. Vocês já têm vários, todos os equipamentos públicos, tudo voltado para vocês. Isso aqui é nosso. Por isso que eu coloquei aqui, né? E o resto? A gente tem, por exemplo, quais são as principais formas de lazer mais gratuitas, voltada para a galera que mora nas periferias? Geralmente, televisão, tá? O equipamento ali, televisão, é a maior forma de lazer para grande parte das pessoas. Futebol, que está sendo cada vez menos, né? Até os campinhos, as prefeituras, por mau cuidado tal, estão tirando. E a gente pode colocar também os bailes funk. Baile funk, que é uma forma, uma expressão cultural. Ah, não, professor, agora você pegou muito pesado. Agora eu vou até fechar o vídeo aqui, porque como assim funk é cultura? Sim, funk é cultura. Funk é uma expressão cultural do que aquela galera tá passando. De novo, mas as notas musicais são péssimas, as letras não são legais. Galera, beleza, concordo, não tô falando que não. Pode ser uma cultura que você não gosta, mas é cultura. E pense o seguinte,
A gente nunca pode achar, porque fala assim, ah, mas o funk, ele promove a sexualização precoce, o funk, ele promove a violência. Cuidado! O funk tem isso na letra porque é a realidade que as pessoas vivem. A gente nunca pode falar que uma cultura determina uma sociedade, e sim uma sociedade expressa a sua cultura. Então, se as pessoas que ali moram estão passando por uma sexualização precoce, pelo uso de drogas, coisa que valha, nada mais natural que a expressão cultural deles, seja na forma de uma música, na forma de um teatro, retrata essa realidade, é a experiência que eles têm, ou do que ficar, sei lá, escutando Caetano Veloso, Chico Buarque, música clássica, ópera, percebe? Porque não faz parte da realidade. São valores diferentes que foram sendo criados, são experiências diferentes. Então, sim, eu particularmente não sou grande fã, né? Alguns fãs até acham legalzinho, confesso. Mas eu não sou um grande fã de funk, assim. Mas a gente tem que tratar, sim, com uma cultura, assim como outros estilos musicais. Exemplo do samba, do pagode, já foram retratados da mesma maneira que o funk hoje. Você pegar um carinha, por exemplo, na década de 80, com um pandeiro, nossa, o cara é bandido. É que nem pegar um funkeiro hoje. Você vê na rua, nossa, vou atravessar a rua, tal, um preconceito bastante grande. Na mesma coisa, era pagodeiro na década de 80, muito associado a essa classe mais baixa, como se pagodeiro fosse bandido, tal. A classe média hoje vem se apropriando, né, do funk, vem remodelando assim o funk, assim como já fez com o rap também, e é legal que a gente tenha essa cultura da periferia cada vez mais sendo apropriada pela classe alta, porque é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão das dificuldades, dos problemas sociais, que essa galera que a camada mais baixa vem passando, e que geralmente a pessoal mais elite não tem muita noção do que acontece. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Belezinha? Então, ó, tira um print aqui. Um outro problema social bastante intenso que a gente percebe, né, principalmente para quem mora em grandes cidades, é o problema da violência. A violência que, claro, amedronta, faz as pessoas terem dificuldade de sair na rua, é uma coisa muito tensa. Aliás, própria mesma questão dos shoppings que eu falei para vocês, os enclaves fortificados, eles acabaram se disseminando muito por conta da violência. Ou ao invés de você fazer compra, por exemplo, na 25 de março no centro da cidade, que existe, né, os arrastões, periculosidade, você acaba indo fazendo um shopping onde existe uma segurança. Claro que pode acontecer alguma coisa, mas é muito mais difícil, é muito mais seguro passar por aquele espaço. Mesma coisa, né, o lazer de rua, lazer no clube e tudo tal. Então a violência, ela aumenta bastante. A gente percebe, fazendo uma análise, que geralmente os lugares mais violentos são lugares associados a grande desigualdade social. A gente mede a desigualdade social através de um índice chamado de índice Gini, tá? E isso é uma coisa bem interessante. O Brasil mesmo, ele é uma boa prova disso. Quando a nossa desigualdade reduziu, os índices de violência também reduziram. Quando a nossa desigualdade aumentou, os índices de violência também aumentaram. Ah, entendi. O Ricardo tá falando que o bandido é uma vítima da sociedade. Que se um cara for me assaltar, por exemplo, fala assim, olha, tadinho de você, leva mais, quer levar meu celular também? Quer dar a chave do meu carro? Não é isso que eu tô falando. Obviamente, a criminalidade aumentando, a gente tem que combater de uma maneira conjuntural. Então tem que prender o cara, tem que passar pelo sistema prisional, que a gente sabe que não é o adequado, né? Ele muito mais aumenta a violência, faz virar quase um bandido profissional ali, mas infelizmente o cara não pode conviver em sociedade. Isso é nítido, isso tem que ser feito. Aliás, os policiais, de maneira geral, existem maus policiais também, mas de maneira geral, eles agem até com uma certa dificuldade, ganham mal, têm um trabalho muito intenso, correm muito risco, né? Os equipamentos muito piores do que geralmente a galera que forma aqueles estados paralelos, mas eles tentam resolver da melhor maneira possível, então a gente vai levando pela barriga. A grande questão essa questão da repreensão que acontece depois que a gente já tem um bandido formado, é mais ou menos como se fosse a situação. Tem uma casa e aí tá entrando poeira na casa porque a janela tá aberta. O que você faz para resolver? Ao invés de você fechar a janela, você fica varrendo a poeira que tem ali na sua sala. Isso vai adiantar? Naquele momento vai, claro, porque você vai estar tirando pó. Mas o que está causando o pó entrar na sua sala, que é a janela aberta, você não resolveu. Isso é a diferença de uma coisa conjuntural, que é uma solução momentânea, e uma solução estrutural. A solução conjuntural ela tem que ser feita porque o problema existe, tem que ter repreensão. Mas a gente não pode esquecer as questões estruturais, que estão associadas à desigualdade social. Então, por exemplo, é muito fácil a gente banalizar, né? Falar, nossa, o bandido se formou tal. Vamos pensar numa experiência, eu vou dar uma experiência minha, tá? Um relato meu. Eu, quando comecei a trabalhar, eu lecionava em cursinhos populares e tal. E aí, tinha um aluno, eu fui lecionar, né, muito longe aqui de casa, no Capão Redondo, para quem conhece, é uma área mais periférica da cidade.
Eu dava aula lá de graça, era um cursinho social e tal. E aí tinha um menino chamado Eduardo, que ele tinha muita dificuldade, assim. Então eu começava a dar aula, o pessoal me recebia super bem, super legal e tal. E eu começava a dar aula, tinha esse menino que me enchia a paciência. O cara não ficava quieto, o cara só ficava fazendo outras coisas, ficava cutucando ali e tal. Eu confesso que de uma maneira até bastante preconceituosa, eu tinha medo de fazer algum tipo de afrontamento em relação a ele. Falar assim, meu, o que aquele cara vai fazer comigo, né? Conversei com o coordenador do cursinho e falei assim, não, Ricardo, o Eduardo é super de boa, vai lá, conversa com ele, vê o que está acontecendo. Na próxima semana eu fui lá, dei a aula e, mesma coisa, né, bagunçando, tudo tal. E aí no final da aula eu chamei e falei assim, Eduardo, você não gosta, todo inseguro, né? Você não gosta de mim? Eu tô começando agora, mas você não gosta de mim? Fala alguma coisa que eu posso mudar. Eu falei assim, não, professor, sua aula é de boa, juro. Desculpa, próxima vez eu não faço mais. Eu falei, não, Eduardo, pode falar pra mim, por favor, fala pra mim que eu preciso melhorar. Me fala o que eu tô fazendo de errado. Bom, no final das contas a gente acabou conversando, né? E ele falou assim, professor, é que eu não sei ler direito. Olha isso, era um cursinho para alunos do terceiro ano e o menino que estava ali se formando, teoricamente, não sabia ler direito. Isso é a realidade social. E aí, claro, né, os outros alunos, não que soubessem ler de maneira sensacional, porque existe o analfabetismo e o analfabetismo funcional. Então o cara até consegue entender as palavras, mas ele não consegue juntar para fazer o texto ter um sentido, não consegue ter a capacidade de interpretação de texto. E aí, como o cara não queria passar vergonha, ele se notabilizava, ele se fortalecia como? Eu sou mais poderoso, eu sou zoeiro, eu sou o cara que xinga o professor, eu sou o cara que... Percebe? É um tipo de afirmação. Todos nós temos essa necessidade de afirmação. Se a gente desse algum tipo de acompanhamento, de estudo, uma alfabetização legal, poxa, o cara poderia ter um outro tipo de pessoa, percebe? Todo mundo é um ser humano individual. Todo mundo tem as suas necessidades, as suas carências, as suas necessidades de afirmações. Isso que a gente tem que entender. Fala assim, por que no Brasil existe mais violência do que na Dinamarca? Porque aqui no Brasil existem mais pessoas que nascem com o gene da maldade. Claro que não, né? Obviamente, existe a questão aí pessoal, mas a gente pode perceber que os fatores motivadores estão associados à falta de acesso a equipamentos culturais. Pensa, por exemplo, na questão Olimpíada. Quanta gente você não vê o jogador de futebol? Olha, se não fosse futebol, teria entrado no mundo da criminalidade. Se não fosse natação, teria entrado, por exemplo, para a questão do tráfico. Quantas pessoas não passam por isso? Principalmente aqui no Brasil, né, que o esporte, que a gente oferece muito pouco acesso ao esporte, então geralmente essa galera mais pobre que acaba tendo acesso ou ao futebol ou coisa que valha, percebe? Então, assim, é nítido que a desigualdade e a falta de equipamentos de lazer, cultura e a própria educação são carências que aumentam a questão da violência. E nisso, o Estado ele é tão ausente para essas pessoas que a gente percebe que formam-se estados paralelos. E quando eu falo para vocês de estados paralelos, estados assim, realmente um território, então não é uma soberania daquele grupo que ali está, não é um território brasileiro, é um território de ou milícias ou de traficantes que controla aquele espaço e fornecem educação, lazer, gás, água. E para aquela galera, imagina o seguinte, imagina você falar, de novo, não estou defendendo, tá? Obviamente, isso aqui tem que ser combatido, a milícia, o tráfico são coisas erradas. Mas imagina você falar, por exemplo, para um menino de 5, 6 anos, que o pai dele, que geralmente a gente tem uma imagem do pai bastante bonita, né? Que o pai dele, que faz parte, por exemplo, de uma milícia, de uma organização, que fornece quadra, que fornece gás, que fornece eletricidade para toda a comunidade é o errado e que o Estado, que não faz nada para você, é o certo. Convence esse garoto, vai lá, convence ele. Convence esse garoto, por exemplo, que o espelho que ele tem de sucesso é um bandido bem-sucedido, é o cara que tem dinheiro, é o cara que fica com as meninas, é o cara que tem o tênis mais legal, é o cara que tem a roupa mais legal. Geralmente é isso que a gente se espelha, né? O sucesso. O sucesso na comunidade que ele vive, muitas das vezes, é o líder, por exemplo, de uma facção, é o líder do tráfico, percebe? E é isso que ele vai querer se tornar. Então, a gente tem que mudar as referências. Eu falo pra vocês, eu fui moldado, digamos assim, com algumas referências. Meu pai, por exemplo, sempre foi um herói pra mim. Eu assistia, por exemplo, Dragon Ball. O Goku era o cara que lutava pela justiça, o Homem-Aranha, coisa que valha. Isso vai formando também o nosso caráter. Isso vai formando os nossos valores. Os valores que a gente tem nessas sociedades, nesses estados paralelos, eles são completamente diferentes dos valores que a sociedade que não se formou nesses espaços, de maneira geral, tem. Professor, mas tem, por exemplo, a galera que não se envolve com isso. Claro, pô, que legal, que conseguiram sair desse ciclo vicioso que existe nesses espaços. Mas, de maneira geral, a gente percebe que tende a ter um aumento. A gente não pode estabelecer políticas públicas baseadas nesse são. Tem um cara que pegou o livro no lixo, estudou e hoje está em medicina na USP. Beleza.
Isso é a realidade? A grande parcela das pessoas que ali estão são essa realidade de achar livro no lixo? A gente tende a ir para o caminho mais fácil, concorda? Talvez você que tenha estudado em um colégio particular ou um colégio público bom, saiba que muitas vezes, para aquela prova de matemática, que você poderia ter estudado 2 dias antes, você preferiu colar na hora da prova, foi pelo caminho mais fácil. Imagina o cara que para ir para a escola precisa pegar, às vezes, um transporte gigantesco para chegar, não ter professor. O que ele vai preferir? Ir por esse caminho mais difícil, que pela sua cor da pele, pela sua vestimenta, pela sua fala, vai ter muito mais dificuldade em ingressar numa faculdade, ter acesso a bons empregos, ou o cara que prefere, por exemplo, participar da vida do tráfico? Um dinheiro imediato, uma valorização naquela sociedade muito mais imediata. Geralmente as pessoas escolhem o caminho mais fácil, vão pela segunda opção. De novo, ela está errada, ela tem que ser penalizada, mas a gente penalizar ela naquele momento é uma solução conjuntural e não uma solução estrutural. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print aqui. Outra questão latente aí das grandes cidades, que é a questão do déficit habitacional. Aqui eu coloquei de maneira geral moradia, que eu vou falar de outras formas na próxima lousa, os cortiços, as favelas, a questão da horizontalização, verticalização e tal. Mas, pensando na questão da moradia, um dos probleminhas, né, que é o déficit habitacional, quando eu falo para vocês de déficit habitacional, estou falando para vocês que existem muitas pessoas que não têm acesso à moradia. O cara fala assim, professor, mas também é óbvio, né? As pessoas, por exemplo, não têm tanta casa para todo mundo. Mentira, galera. Hoje, em São Paulo e no Brasil de maneira geral, existem mais moradias vazias do que famílias sem moradia. Ou seja, o problema não é falta de espaço, existe espaço para todo mundo. Por que essas pessoas, então, não têm acesso ao imóvel? Não falta acesso físico, falta acesso financeiro a esses imóveis. As pessoas não têm dinheiro de comprar. É a mesma coisa para comprar, né? É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, a questão da fome. Professor, por que as pessoas passam fome? Porque faltam alimentos? Mentira! Alimento existe para todo mundo, aliás, até sobra. O que falta é acesso financeiro a esse alimento. E isso eu coloquei para vocês. Os dois probleminhas estão associados a essa desigualdade social, então a grande miserabilidade de grande parte da população e da especulação imobiliária. Professor, o que seria essa especulação imobiliária? Basicamente, a gente pode resumir aqui como a valorização dos imóveis. Então você pega aí, por exemplo, vou dar em São Paulo, dar um bom exemplo aí para vocês. Quando eu comecei a faculdade, eu falei assim, não, eu quero ser pesquisador. Eu não queria ser professor, né? Quero ser pesquisador, vou estudar climatologia, tal, beleza. E aí, a minha ideia era comprar um apartamento bem próximo da USP, né? Da FIFLESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E aí eu comecei, né, a trabalhar, comecei a dar um plotãozinho em alguns cursinhos, acabei me apaixonando pela professor e esqueci essa parte de ser cientista. Mas eu fui ver um apartamento lá próximo do Butantã, que é a região onde fica a USP, né? Tava custando mais ou menos uns 150 mil reais. Um apartamento, uma kitnetzinha, que era o que eu queria naquele momento. Beleza, né? Vou juntar uma grana aqui, dar de entrada, depois parcela o resto, financiamento, beleza. Fiquei juntando dinheiro durante mais ou menos uns 3 anos. Depois de 3 anos, eu fui ver, o apartamento, ele tinha valorizado mais do que o dinheiro que eu tinha juntado. Como assim, professor? Não sei se eram exatamente esses números, tá? Mas vamos falar, o apartamento tinha ido para 300 mil reais e eu só tinha conseguido juntar 50 mil. Ou seja, eu fiquei 100 mil reais mais distante do que eu estava no começo do ano, do começo do curso, de comprar um apartamento. Por quê, professor? Porque os imóveis, eles se valorizam, eles tendem a se valorizar. No caso da USP, teve um agravante porque criou-se um metrô ali, o metrô Butantã. E aí teve mais acesso, as pessoas quiseram mais morar naquele espaço, lei da oferta e da procura, o imóvel se valorizou. Só que a questão que se coloca, essencial nesse momento, é vocês entenderem o porquê que acontece essa especulação imobiliária. Muitas vezes porque as pessoas utilizam imóveis como formas de investimento. Como assim? O cara junta lá 500 mil reais. Nossa, vou juntar onde? Eu vou colocar na bolsa de valores? Não, a bolsa de valores é arriscado. Vou colocar em ouro? Não, ouro eu não quero. Já sei, vou comprar um imóvel. O cara compra o imóvel para deixar ele parado, porque ele sabe que daqui um imóvel que ele comprou por 500 mil reais, daqui 2, 3, 5 anos vai estar valendo 600, 700, 800 mil reais. Só que imagina que não é uma pessoa que faz isso. Imagina que são várias pessoas ao mesmo tempo que tomam a mesma atitude. E talvez as pessoas não é que compram um imóvel, compra 5, compra 10 imóveis para deixar eles vazios valorizando. Lei da oferta e da procura. Você tem um monte de imóvel nas mãos e não quer vender aqueles imóveis, está fazendo como forma de investimento, você está reduzindo a oferta de imóveis. Reduzindo a oferta de imóveis, nada mais natural que aumente o preço dos imóveis. Especulação imobiliária.
Isso aconteceu demais no Brasil nos anos 2000. Como assim, professor? A gente tinha, por exemplo, nos anos 2000, o Brasil aumentando o seu poder de consumo, a classe média com capacidade de fazer investimento, aonde que a classe média investiu? Imóveis. E aí ficou com um monte de imóveis parados nas mãos que eles não queriam vender naquele momento, queriam vender daqui 10 anos. Reduziu a oferta de imóveis, nada mais natural que os imóveis fiquem mais caros. Teve lugar, casas, apartamentos que valorizaram assim 80%, 90% em questão de 6, 7 anos. É muita coisa. E isso vai reduzindo o acesso financeiro que a galera mais pobre tem. Um processo que acontece bastante também é a questão da gentrificação. E aqui eu peço cuidado para vocês, presta bastante atenção nesse termo, que ele é super importante, cai muito nos vestibulares. O que seria essa gentrificação? Muitas vezes, essa valorização, ela parte do poder público. Eu vou dar um exemplo no Rio de Janeiro, com as Olimpíadas que aconteceram, e vou dar um exemplo em São Paulo também. Em São Paulo, pensa, por exemplo, numa região central. Sé, Anhangabaú, República, são todas regiões que têm vários equipamentos legais. Tem museu, tem transporte, metrô, comércio, emprego. É uma região bastante interessante. Só que imagina, o que tem muito lá? Mendigo, morador de rua, galera mais pobre morando, violência. O que o poder público percebeu? Que ele poderia ressignificar aquelas áreas, poderia revalorizar aquelas áreas. Então, o poder público faz uma gentrificação. Ele coloca ali equipamentos mais voltados para a classe alta. Ele expulsa os moradores de rua. Existem municípios, de verdade, que acontece isso, tá? Existem municípios que tem uma vanzinha, eles vão recolhendo os moradores de rua para jogar literalmente em outros municípios. Municípios na região metropolitana de São Paulo fazem isso. Em São Paulo, por exemplo, nos bancos, eles ficam colocando como se fosse uma espécie de paralelepípedo para impedir a galera de deitar, molham as calçadas para impedir que morador de rua fique naqueles espaços. Então você vai expulsando essa galera mais pobre. Você vai transformando moradias populares que ali se construíram em moradias de alto padrão. E aí a galera mais pobre que ocupava aquelas regiões não pode mais ocupar. E é obrigado a ficar cada vez mais marginalizado. Se você for pegar, por exemplo, na região da Luz, a região da Luz tem a Pinacoteca, tem um monte de coisa legal aqui em São Paulo. Só que tinha um probleminha, entre aspas, que era a Cracolândia. E aí o que o poder público fez? Literalmente tratou aqueles doentes como se fossem bandidos, jogaram água, expulsaram os moradores dali, por quê? Porque a região da Luz tem um potencial muito grande para a especulação imobiliária, para atrair moradores. Então a gente expulsa de maneira desumana aquelas pessoas que estão ali, tratando-os como bandidos e não como doentes, na tentativa de ressignificar, de atrair pessoas de alto padrão para o centro novamente. Porque é um processo natural, né? Hoje em dia, na região central das cidades, como a violência, a mendicância está muito alto, geralmente as pessoas preferem morar no centro expandido. Só que o potencial que existe no centro é muito grande. Então passa por esse processo de gentrificação. As Olimpíadas do Rio, bairros que eram voltados à classe mais baixa, tamanho os equipamentos públicos que foram ali colocados, a ressignificação daquele espaço, os moradores mais pobres não conseguem mais ocupar essas áreas e foram afastados para outras regiões. O IPTU fica mais caro, o comércio que ali existia, que era popular, agora é um comércio para a classe mais alta, não existe pessoas mais pobres que consigam morar naqueles espaços. Isso é a gentrificação, a ressignificação, a revalorização, geralmente de regiões centrais, por parte do poder público, expulsando os moradores mais pobres. Tudo bem? E aí a solução que a gente tentou adotar foram esses dois aqui. Eu coloquei interrogação porque, de novo, né? Esses problemas sociais, eles são muito difíceis de serem resolvidos. Tem uma frase que eu gosto bastante. Todo problema complexo tem uma solução simples, rápida e errada. É isso, tá? Pra gente conseguir solucionar o déficit habitacional, não é assim, ó, tem que fazer isso. Não. Porque a gente tem que ouvir todo mundo, o poder público, os mais ricos, os mais pobres. É para isso que serve a política, é para isso que serve uma democracia, escutar todos os lados, beleza? A primeira solução foi a questão do Estatuto da Cidade. O que seria esse Estatuto da Cidade? Seria uma forma de você tentar combater a especulação imobiliária, que tanto afasta as pessoas de baixo poder aquisitivo das suas moradias. Como? Primeiro, combatendo a especulação imobiliária. Professor, como que a gente pode combater a especulação imobiliária? Vou imaginar, por exemplo, se você tem moradia que você não tem ninguém ocupando, aquela moradia, ela pode ser apropriada se não estiver cumprindo o valor social, né? Essa frase é super importante. Vou até colocar para vocês aqui com destaque, ó. O valor social do imóvel.
Se você tem, por exemplo, um imóvel que não está cumprindo o seu valor social, o que seria um valor social? Moradia ou desenvolvimento de alguma atividade econômica. Ou seja, resumindo, você comprou um imóvel ou um terreno para deixar ele paradão, valorizando, para depois você vender, você está contribuindo para a especulação imobiliária. O que o Estado pode fazer? Ele pode se apropriar daquele seu imóvel mediante pagamento, mediante uma indenização, e distribuir para quem não tem moradia, para tentar solucionar o déficit habitacional. Vocês imaginam quantas vezes isso foi feito? Que prefeitura, que governo estadual tem dinheiro para comprar terreno de pessoas que não estão usando para fazer programa habitacional? Não existe isso, tá? Mas na prática tem o Estatuto da Cidade. Beleza. Outra coisa, o chamado IPTU progressivo. Se você tem, IPTU é o imposto que você paga para algum imóvel, né? Se você tem 1, 2, 3, 4 imóveis, quanto mais imóveis você vai tendo, maior vai ser a porcentagem de IPTU que você paga, para fazer com que as pessoas não tenham 30, 40 imóveis só para deixar especulando, tá bom? Professor, isso aqui solucionou? Não, né? Tá? Por isso que a gente sabe que existem uma série de movimentos sociais. E aí, obviamente, o mais conhecido é o MTST, que é o do Boulos, né, do Guilherme Boulos, que fala, vai invadir minha casa, tal, aqueles papos. Você pode concordar ou não, galera, tudo bem, tá? O que o MTST ele faz em teoria? Na prática, a gente sabe que algumas ações são bem legítimas, é complicado esses movimentos sociais, tá? Mas na teoria, o que o MTST ele faz? Ele vê imóveis que não estão cumprindo o seu valor social, que não têm atividade econômica nem moradia. No primeiro momento, eles avisam a prefeitura. Caso a prefeitura não faça nada, aí eles partem para ocupação ou para invasão, depende muito da sua opinião política. Ocupação, se você pensar que eles só estão tentando fazer cumprir a Constituição Nacional, que garante o direito à moradia, e o Estatuto da Cidade, que diz que todo imóvel tem que ser ocupado. Se você parte para o pretexto da invasão, você está tentando defender o direito à propriedade privada. Ou seja, as pessoas, se eu quiser comprar um imóvel e deixar ele parado, que ficar jogando caquinha de nariz no imóvel, eu jogo, porque é meu, tá? Você pode ter esse tipo de pensamento. São duas ideologias diferentes. Mas na nossa Constituição diz que você não pode ter imóvel que não cumpra a função social e mais, que todos os moradores, todas as pessoas têm direito a uma moradia. Claro, existe uma política pública muito ineficiente para solucionar essa questão do déficit habitacional, tá? Mas essa é a questão. O Estatuto da Cidade ou os movimentos sociais ali atuando. De verdade, existem vários movimentos sociais, alguns que, pasmem, até cobram aluguel das pessoas. Então o cara vai lá, ocupa um imóvel que está vazio e para deixar as pessoas do movimento social morarem, eles cobram aluguel. Percebe? Todo movimento social tem os seus grandes problemas. É um movimento muito grande. Vai ter ali alguns deslizes. Mas, na teoria, eles só querem se fazer cumprir, teoricamente, a Constituição. Beleza? Próxima aula, vamos falar aí sobre os problemas, os tipos de moradia. Então, tira um print. Pensando, então, nas formas de moradia que são associadas a essa questão do déficit habitacional, eu coloquei para vocês aqui 4 consequências. As favelas, os cortiços, a verticalização, já vamos entender, e a horizontalização. Nossa, professor, eu não conhecia a horizontalização. Pois é, tem sim, tá? O que seriam as favelas? As favelas, geralmente, elas partem da questão de ocupações. Ocupações que podem ser tanto de terrenos públicos como de terrenos privados. Professor, como assim? Lembra que eu falei para vocês da questão da Constituição, né? Vou dar um exemplo aí para vocês. Imagina, por exemplo, que tem um monte de gente que não tem acesso à moradia, acesso financeiro. E aí, existe uma praça que não está sendo ocupada, uma praça que pode ser pública. Beleza. Uma pessoa vai lá, constrói um barraquinho. Aí, começa a atrair interesse de outras. Opa, aquele vai parecer um espaço legal. Constrói outro, constrói outro, constrói outro. Isso você vai formando uma favela, uma ocupação, ou como o IBGE gosta de falar, eu praticamente não gosto do nome, tá? Moradias subnormais, porque da ideia é que não é normal, é menos que normal, mas enfim, é o nome oficial, tá? Moradia subnormal. Essas ocupações geralmente acontecem em espaços públicos. Mas a prefeitura, o terreno, o poder público não pode fazer nada? Depende, né? Se for um terreno municipal, estadual ou federal. Pode. Só que vamos lá, de novo, né? A gente sempre tem que pensar de maneira menos inocente. Vamos pensar num prefeito. Tem um terreno municipal que está sendo ocupado, construindo ali um espaço de moradia, uma favela ali. Beleza. Que nem Paraisópolis, outras favelas aí que existem em São Paulo e outros lugares do mundo, tá? Lembrando, galera, que São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco também são os lugares com as maiores favelas. Também tem bastante em Salvador e por aí vai.
Como que acontece? Você tem lá, por exemplo, um terreno que está sendo ocupado, né, do espaço público. O que o poder público poderia fazer? O prefeito fala assim, ô galera, vocês não podem ocupar aí. Aí não tem esgoto, e aí geralmente, né, todo aquele esgoto vai ser jogado de maneira inadequada, poluindo o solo, lençol freático, até danifica a paisagem urbana, por exemplo. O que a prefeitura ela pode fazer? Tirar aqueles moradores de lá? Imagina a mídia em cima disso. Prefeitura tira moradores sem dar acesso à moradia para eles. É claro, não pode tirar se você não tem o equipamento público para oferecer para os caras. Você vai tirar e vai colocar onde? No meio da rua? Vai jogar fora as coisas que eles têm? Existe moradias, políticas públicas adequadas, construções habitacionais para aquela galera morar? Não. Então, geralmente, o que o poder público faz? Ele fecha os olhos, finge que o problema não existe e essas favelas começam a ficar gigantescas. Essas favelas não são regulamentadas, não tem regulamentação. Então, claro, o cara não paga imposto. E aí, geralmente, como que a luz é fornecida? Por meio de gato. O equipamento de saneamento, geralmente na gambiarra ali também. Então, é muito aquém. E, claro, é muito favorável uma forte chuva acontecer problemas, ter deslizamento ali de casas. Então, assim, as consequências são péssimas da formação de favelas. Muita gente se pergunta por que o poder público não faz nada, porque não existe solução sem dinheiro. Não existe tirar aquela galera de lá sem fazer uma política pública adequada para destinar aquelas pessoas. Se acontece numa área privada, aí tem um problema. Porque você tem um dono, um empresário geralmente, que tem um terreno gigantesco que foi ocupado e construiu uma favela. E aí o que acontece? O cara ele pode ir na justiça, e se a justiça der ganho de causa para o empresário, aí pode ser que o empresário seja obrigado a fazer a chamada reintegração de posse. A PM vai lá, se os caras não quiserem sair, tem que tacar porrada, fazer os caras sair porque a justiça determinou. Aqui no Brasil, existe um negocinho chamado de uso capião. O que é uso capião? Se você está ocupando um terreno durante 5 anos e ninguém reclamou por ele, é muito difícil que você perca na justiça o direito àquele terreno. Então, vamos pegar uma favela que existe há 15 anos. Aí o empresário voltou, né? Tava lá no exterior, tal, voltou. Opa, como assim? Tem uma favela em cima do meu terreno? Vou na justiça. Se ele ficou 15 anos sem reclamar, esse empresário muito provavelmente, justiça brasileira é meio estranha, né? Mas muito provavelmente vai perder o seu direito àquele terreno. Perdeu, simplesmente perdeu por conta de uma ocupação. Uso capião da terra, tá bom? Quando a gente fala de cortiços, os cortiços eles são um pouco diferentes. Os cortiços, geralmente, a gente associa a aglomerações. E essas aglomerações, geralmente, se concentram na região do centro da cidade. Então, pegar o caso de São Paulo, a região da Luz, a região da Liberdade, a região do Brás. Porque imagina, vamos pegar, por exemplo, que existe aqui o município de São Paulo esquemático. Aqui são regiões extremamente caras. O preço do aluguel é muito caro, tudo tal. Então as pessoas, elas ocupam aonde? Geralmente as áreas mais periféricas, onde o custo é muito menor. Só que o cara, para fazer esse trajeto, às vezes demora 2 horas e meia, 3 horas para conseguir sair da periferia, trabalha no centro. Aí trabalha no centro, volta para a periferia. Imagina que o cara dorme, estou exagerando, tá? Mas 8 horas por dia. Sobra aí então 16 horas para ele fazer suas atividades. 6 ele passa só no trânsito. Ou seja, sobra 10 horas do dia. Convenhamos que 8 ele trabalha, sobra 2 horas para ele fazer outra coisa. É uma vida complicada. Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Ao invés de morar sozinho numa área mais afastada, que é mais barato, várias pessoas decidem morar numa região central. Então, você pega apartamentos que geralmente uma família de 4 pessoas ocuparia, você tem lá 20, 22, 25 pessoas dividindo o mesmo apartamento. Isso quando não é ocupado. Estou falando aqui de que paga aluguel, tudo tal. Isso é um cortiço. Muitas pessoas ocupando o mesmo imóvel, geralmente na área central. É uma escolha que o cara faz. Ele vai ter um prejuízo de moradia muito grande, muitas vezes o cara tem que dividir com 18 pessoas um banheiro, imagina essa situação com você, só que ao mesmo tempo, ele está muito mais próximo das oportunidades, do emprego, então ele vai chegar menos atrasado, ele não vai precisar gastar tanto dinheiro como transporte, como ele gastava morando mais próximo da periferia, tá bom? É uma escolha que o cara faz. Triste escolha, mas é uma escolha, tá? Os cortiços, eles foram sendo formados próximos das regiões mais industriais. Quando São Paulo, Rio de Janeiro começou a se industrializar, esses trabalhadores, eles se aglomeravam próximo das indústrias e ali desenvolveram os cortiços. Por isso, geralmente, nas regiões centrais, tá bom?
Quando eu falo para vocês da verticalização basicamente é a construção de prédios. Ah, professor, mas você também problematiza tudo, né? Qual que é o problema de ter prédio? Vai ficar feio? Convenhamos que eu acho um pouquinho, tá? Mas não vamos considerar a paisagem urbana. Vamos desconsiderar a paisagem urbana. Vamos imaginar, por exemplo, uma rua. Uma rua que você tinha, por exemplo, 10 casas. Cada casa morando 4 pessoas. Então, uma rua para 10 casas, 4 pessoas, 40 pessoas ocupavam serviços de eletricidade, de esgoto, os serviços de, sei lá, saúde, moradia, enfim, que existiam ali. Aí você destruiu aquelas 10 casas para colocar agora, sei lá, 2 prédios. Cada prédio com 20 andares, cada andar com 4 apartamentos, cada apartamento com 4 pessoas. Não vou fazer as contas, mas eu tenho certeza que se antes era 40 pessoas, agora você vai ter mais de 1.000 ocupando. Talvez mais de 1.000, não sei, tá? Depois eu faço as contas para vocês aí. Mas você vai ter muita gente, centenas de pessoas, para usufruir dos mesmos serviços. Serviço de eletricidade. Não teve uma readequação da eletricidade que caminhava. O que você fez foi um gato, você distribuiu a energia que tinha. E aí, olha a situação aí, certeza que vocês vão se identificar. Choveu, cai a energia. Questão de esgoto, estoura esgoto a todo momento, vai ter que fazer manutenção, as ruas esburacadas, não tem equipamentos públicos de saúde para todo mundo, os equipamentos de lazer estão super abarrotados. Isso é o problema da verticalização. É uma sobrecarga, vou colocar para vocês aqui, ó, uma sobrecarga da infraestrutura. E parece que a solução que a gente vem adotando hoje é uma solução maluca, em que cada vez mais a gente quer ocupar essas áreas centrais, só que não tem dinheiro para fazer isso. Então você vê hoje, a gente fala em mais apartamento, né? São estúdios. O cara mora num estúdio de 17 metros quadrados. Imagina, 17 metros quadrados é, sei lá, 4x4. Imagina se morar em 4, é um cubo que você está morando, tá? Pessoas moram nesses espaços. 19, 21 metros quadrados, é uma coisa extremamente comum. Se a gente pegar no ápice, na outra ponta, pensa no Japão. No Japão tem hotel que chama Hotel Gaveta, que o cara literalmente, por não ter espaço, ele dorme numa gaveta no estilo necrotério. Isso é o sentido da habitação hoje, tá? Cada vez menores. As casas inteligentes, né? Então você tem uma mesa que vira uma cama, um fogão que desaparece, é uma coisa maluca, tá? Geralmente é uma solução para essa verticalização. As pessoas querem ocupar geralmente os mesmos bairros. E para tentar deixar mais barato, você vai colocando uma casa em cima da outra, tá bom? E a horizontalização. A horizontalização, que seria as pessoas ocupando cada vez mais as áreas da periferia. Então, por exemplo, como as pessoas não têm dinheiro para morar nas regiões mais centrais, o cara vai ocupar uma região periférica. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar São Paulo de novo, tá? 500 mil reais em São Paulo. Pô, dinheiro considerável. Vou comprar um apartamento na Vila Mariana. O que você compra? Um cubo. 500 mil reais. Vou comprar um apartamento em Cotia. Cotia é um município próximo de São Paulo. Você compra quase uma mansão. O que as pessoas preferem fazer? Mesmo desenho que eu tinha feito para vocês, né? Tem aqui a região central, extremamente cara, e a região periférica, muito mais barato. O cara prefere horizontalizar. Verticalizar seria construir prédios, horizontalizar seria ocupar as periferias. Essa horizontalização, ela faz, por exemplo, com que a gente tenha um desenvolvimento muito maior da região metropolitana. Então, São Caetano é muito ocupado, São Bernardo, Diadema, estou pegando o caso de São Paulo, tá? Mas outras regiões metropolitanas é a mesma coisa. Você vai desenvolvendo os municípios mais periféricos, que em geral são muito mais baratos do que as regiões centrais das metrópoles, das principais cidades. Só que a dependência da metrópole continua. Então a gente vai periferizando, vai aumentando a ocupação na periferia, só que o cara todo dia trabalha em São Paulo e volta para cá. Concorda que o deslocamento aumentou? Então, uma das tendências da horizontalização é a formação de trânsito. Ao invés do cara morar no centro e trabalhar no centro, ele mora na periferia e trabalha no centro. É óbvio que isso vai gerar trânsito. E como a gente não tem equipamento, esse é o próximo tema, mas como a gente não tem equipamentos de transporte como ônibus, metrô adequados, obviamente a gente vai ter a formação de um trânsito, um caos. E trânsito é um problema não só social, um problema econômico, um problema também de saúde das pessoas. É uma coisa muito tensa. Isso eu estou falando para vocês desse aumento para a periferia da população que ainda tem uma alta renda. O cara prefere morar em Cotia do que em São Paulo, prefere morar em Guarulhos do que em São Paulo.
Mas tem uma galera também que não é uma questão de escolha, é uma questão de única chance que ele tem. E aí o cara acaba ocupando as áreas mais periféricas e muitas vezes áreas que não podem ser ocupadas. E aí eu coloco para vocês, essa periferia pode acabar gerando também a ocupação de áreas de encostas de morros e até mesmo mananciais. Ou seja, locais que deveriam ser preservados. Região de encosta. Você pega o litoral do Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, os morros completamente ocupados. Você fala assim, o cara é burro, é óbvio que vai ter chuva lá e vai ter deslizamentos. Beleza, o cara vai morar onde? Onde é o espaço que ele tem financeiramente acesso? Não tem. Então o cara ocupa uma área de encosta. Qualquer chuvinha, pra gente, passa na mídia, nossa, que triste, mais um deslizamento de terras. Pra galera é perdendo vida ali por conta daquele problema. Ocupação de áreas de mananciais. Então você pega, por exemplo, vai pegar o município de São Paulo. Na periferia existem as represas que abastecem São Paulo. É a Cantareira, é a Billings, é a Guarapiranga. E aí as pessoas que não têm dinheiro, acesso financeiro, ocupam essas áreas de mananciais. Não tem o despejo de esgoto adequado, contamina o lençol freático, contamina o solo, contamina a represa. Percebe? Faltam equipamentos de lazer, equipamentos de cultura aí. Então isso vai somando uma série de problemas sociais associados a esse déficit habitacional. Também pela questão da horizontalização. Tudo bem? Beleza? Tira um print aí, galera. O modo de moradia típico das áreas urbanas também vai aumentando proporcionalmente muito, principalmente nas maiores metrópoles ali do Brasil, que é a disseminação dos chamados condomínios fechados. Condomínio fechado, que a gente já discutiu aqui, né, um pouquinho lá no começo da aula, são espécies de enclaves fortificados, ou seja, espaços que têm a sua segurança e que só entra quem tem autorização para entrar. E claro que essa autorização geralmente é mediante uma graninha, ou seja, o acesso financeiro, o acesso àquele empreendimento, aquele enclave fortificado, né, com segurança, seria mediante pagamento. No caso, é a questão dos condomínios, os condomínios fechados. Claro que assim, a gente pode pensar num prédio também. Um prédio é uma espécie de enclave fortificado. Você tem lá a sua quadra, depende do prédio, claro, né? A quadra, a piscina, às vezes tem sauna ou coisa que vale. O condomínio lá é uma espécie de enclave fortificado. É um espaço que só vai ter acesso quem puder pagar para ter aquele acesso. Só que os condomínios fechados que eu estou falando não é propriamente de prédios hoje. Condomínios fechados, geralmente, que ficam na periferia da cidade, talvez aqui próximo de São Paulo, Alphaville seja um dos maiores exemplos, em que você tem literalmente praticamente todo acesso à cultura, lazer que você possa imaginar, segregado. É como se fosse uma mini cidade. Existem condomínios fechados hoje que tem piscina, quadra, campo de futebol, tem sala de cinema, tem spa, tem colégio. O colégio tem um condomínio fechado chamado de Aruan, entre São Paulo e Mogi das Cruzes, que não tem um colégio no condomínio, mas tem um colégio muito próximo do condomínio, onde praticamente todo mundo que mora naquele condomínio estuda naquele colégio. Ou seja, a gente tem a principal alegação para a disseminação desses condomínios fechados e também para os prédios, obviamente, a questão da violência. E que a gente não pode ser hipócrita. Claro que é uma coisa muito válida. A violência é muito grande, imagina, espero que ninguém tenha passado pela situação de ter a sua casa invadida, enfim, bandidos fazerem sua família de reféns e tal, até passa longe da minha cabeça isso. Mas muita gente que quer evitar esse tipo de problema acaba indo para condomínio fechado ou até mesmo para prédio, tá? Só que tem uma outra coisinha também, que é a questão do isolamento sociocultural, que muitas famílias podem acabar não admitindo, mas se tem ligação. Como assim, professor, isolamento sociocultural? As famílias em geral, na tentativa de proteger a criança, querem fazer com que ela só tenha convívio com pessoas da mesma classe social, com as mesmas experiências, com as mesmas os valores, critérios que a sua família deu. E isso vai fazer com que a gente tenha uma diversificação das pessoas muito maior. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, desde pequeno, nunca fui, nossa, como ele é rico e tal, mas uma classe média, assim, estudei em colégio particular, tudo tal. Eu morava lá na minha casa e estudava num colégio particular. Eu ia num shopping aqui em São Paulo, Shopping Anália Franco, tá? Pra quem conhece. Então, era quase uma vidinha assim, ó. Todas as pessoas moravam próximas de mim, aí estudava no mesmo colégio que eu estudava e saía para o mesmo lugar, Shopping Anália Franco, onde tinham as mesmas pessoas, os mesmos costumes, o mesmo lazer. Quando eu fui para o ensino médio, eu quis fazer uma experiência nova, eu quis ir para o colégio técnico e acabei indo para uma ETEC chamada ETEC Getúlio Vargas, fica na região de Ipiranga, mais região central de São Paulo.
E ali existem pessoas da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Sul, do Centro, enfim, gente mais pobre, gente mais rica. Primeiro, que eu comecei a descobrir a cidade de uma maneira que eu não tinha descoberto até então. Porque pra mim, a cidade era só aquele espacinho pequenininho onde eu morava. Agora eu vi pessoas que moravam muito mais longe, muito mais perto. Pessoas que eram muito mais ricas, muito mais pobres. Na minha cabeça, uma coisa que me chamou muita atenção na época, a cabeça fechadinha, né? Eu, por exemplo, nunca tinha tido a experiência, não sei se vocês já passaram por isso, às vezes tem naquele pedaço de colégio um grêmio, aí tem os anarquistas, né, que ficam toda hora pichando o muro do colégio, assim, azinho e tal. É normal, né, a galera ter alguns pensamentos assim nessa época e tal. E eu falei, nossa, mas o que esses caras estão fazendo? Por que esses caras estão assim? Por que eles estão se vestindo tão mal? Sabe, uma visão bem... E aí, por quê? Porque eu não conhecia, eu não convivia com esse tipo de pessoa, com tipos de pessoas diferentes. E esse tipo de convivência fez eu entender que eles também que eles também são seres humanos, que eles também têm as suas vontades, que eles também têm as suas experiências, e esse intercâmbio faz com que a gente seja uma pessoa muito mais rica, que a gente seja uma pessoa muito mais tolerante. Se a gente convive sempre com as mesmas pessoas, a gente vai tolerar sempre os mesmos pensamentos. Quanto mais diversificado for o nosso pensamento, a nossa convivência, as nossas experiências, mais fácil a gente colocar no outro para buscar entender o outro. Ou seja, esse isolamento sociocultural, deixa eu apagar isso aqui, né? Vai que a galera não gosta e tal. Esse isolamento cultural, a curto e médio prazo, ele tende a formar sociedades mais intolerantes. Sociedades que estão menos acostumadas com o diferente. Tem até aquela frase do Rapa, né, que eu gosto bastante, fala assim, que as grades do condomínio são para te trazer proteção, mas também trazem a dúvida se não é você quem está nessa prisão. A gente se fecha tanto na nossa bolha, no nosso mundinho, que a gente perde o mundo lá fora, ficando só na nossa bolha e aumentando a nossa intolerância frente ao diferente. Eu não era acostumado a ver pessoas, por exemplo, bissexuais, ou então que tivessem outro tipo de gênero, e eu passei a conviver e entender, cada um tem a sua vontade, cada um pratica a livre gênero que quiser, percebe? De acordo, claro, com o seu bem entender, tá? E isso a gente só consegue entender mesmo convivendo, se colocando no lugar do diferente. Por isso que é bem importante, essa bolha é uma coisa bem complicada para a nossa sociedade, socioculturalmente, em curto e médio prazo. Tudo bem, galera? Belezinha? Então, ó, tira um print aqui. E pensando no nosso problema urbano, que é a questão do transporte, eu cito para vocês assim uma dificuldade bastante grande, tá? Que é a questão do trânsito. As maiores metrópoles têm um trânsito muito exagerado e a gente não pode esquecer que trânsito não é uma perda só para a vida da pessoa, né? Em média, sei lá, as pessoas perdem 4 horas por dia no trânsito. Acho que eu até fiz essa continha. Vou imaginar que o cara dorme 8 horas por dia. Se o cara dorme 8 horas por dia, e já sobra 16 horas, né, para ele viver, digamos assim. Se ele perde por dia no trânsito 4 horas e meia, vamos arredondar para 5 horas, tá? Isso quer dizer que sobrou para ele 13 horas. Vamos imaginar que o cara trabalha 8 horas por dia. Isso quer dizer que sobrou para ele viver, e aí tá, almoçar, jantar, conversar com a família, ter um tempo de lazer, né? É importante ter lazer também. 5 horas do dia dele, ou seja, de 24 horas sobrou 5. E isso, por mais que... tudo bem, né? O cara se vira, nossa, batalhador, empreendedor, né? O cara é um empreendedor e tal. Galera, isso afeta até a produtividade do trabalhador. Esse tempo que o cara tá gastando no trânsito, por exemplo, ele poderia estar aproveitando para descansar e render mais no trabalho, ou até mesmo trabalhando. Literalmente, tempo é dinheiro, vai nesse contexto. Isso porque eu estou desconsiderando a própria qualidade de vida da pessoa. Esse trânsito faz, por exemplo, com que a gente tenha uma matriz de transporte totalmente voltada ao modelo rodoviário. Então isso vai gerar, por exemplo, queima de combustíveis fósseis ou queima de matéria orgânica mesmo, se for no caso do etanol. E isso vai comprometer ou os solos, se for a plantação do etanol, aumentando a concentração fundiária, tudo tal, ou vai acabar comprometendo o aquecimento global. De qualquer maneira, esse gasto exagerado de combustível gera sérios danos econômicos, sociais e principalmente ambientais. Ou seja, o trânsito não faz bem para ninguém, nem para as questões ambientais, nem para as questões econômicas, muito menos para as questões sociais de saúde. A questão é, por que então que existe trânsito? Professor, já sei. É porque tem muito carro, não é? Então, a gente não pode desprezar, claro que tem muito carro. Existe um privilégio, o transporte individual motorizado, a gente sabe disso. Mas não é o principal fator. Eu diria para vocês que o principal fator é os altos deslocamentos associados a uma alta densidade demográfica. Como assim, professor? Vamos fazer de novo o nosso município esquemático aqui, tá? Isso aqui é um município, aqui é a região central, aqui está a periferia. A gente sabe que pela especulação imobiliária, cada vez mais os moradores são afastados para a periferia. Lembra do processo de horizontalização, as pessoas ocupando a margem da cidade, que é muito mais barato viver. Só que essas pessoas ainda trabalham nas regiões centrais.
Então o cara mora na periferia, trabalha no centro, vem pra cá às 7, 8 horas. Aí ele acaba de trabalhar 5, 6 horas, volta pra periferia. Todo mundo fazendo trajeto de ida e volta ao mesmo tempo e cada vez mais distante do centro por conta da especulação imobiliária, com uma altíssima densidade demográfica, não tem jeito, vai ter trânsito. Ah, professor, mas o cara pode ir de metrô, o metrô tá cheio. Ah, o cara pode ir de ônibus, o ônibus tá cheio. Pode ir de rodovia, né, se for uma avenida, coisa que valha. Vai estar cheio também. Não existe escape de população suficiente, tá? Por isso que eu coloquei para vocês que a grande solução, no mundo ideal, claro, seria um plano diretor. Um plano diretor adequado que conseguisse reorganizar cidades. Como assim, professor? Já imaginou se a gente conseguisse achar um jeito de fazer as pessoas ocuparem as áreas centrais? Ao invés de o cara morar na periferia, o cara mora no centro. Então ele já mora próximo do trabalho dele, gerando muito menos trânsito. Claro, não na forma de um cortiço, né? Numa moradia assim, adequada para o cara, claro. Ou então fazer com que as áreas periféricas recebam mais investimento. Por exemplo, criando empregos na área periférica, fazendo empresas irem para as periferias da cidade. Olha que perfeito que seria. Um plano diretor, uma reorganização da cidade, um zoneamento mais adequado. A gente construir, por exemplo, áreas de moradia próximas a transporte coletivos. Existem várias áreas, por exemplo, aqui em São Paulo, a Vila Madalena, que tem um potencial gigantesco de transporte. De metrôs, de trem, de ônibus, só que é uma área que você não pode construir prédios. Então, uma área com potencial gigantesco para fazer pessoas não usarem carro no dia a dia, hoje tem como grande referência sobrados, casas pequenininhas, percebe? Ocupando poucas pessoas. E se a gente mudasse o zoneamento da cidade? São Paulo propôs um plano diretor em 2011 que foi bastante premiado internacionalmente, tá? Pouca coisa foi implantada no plano diretor. O plano diretor é como se fosse uma espécie de recomendação do que o município vai fazer de política pública para a cidade no futuro próximo. Então, por exemplo, investimento em ciclovias, reorganizar as cidades fazendo construção de casas próximas de terminais, de metrôs e construindo empregos na periferia. Não estou falando que está certo, até porque deu bastante errado. Mas se a gente for pensar, até mesmo a construção, foi na época da Copa do Mundo, né? Do estádio do Corinthians, a justificativa era trazer o desenvolvimento também para Itaquera. Porque Itaquera é uma região da zona leste de São Paulo bastante pobre, carente. E de verdade, não que trouxe, nossa, que desenvolvimento. A gente sabe que teve alguns roubinhos lá, sou corintiano, mas roubaram um pouquinho lá, né, tal. Mas a questão é que um pouco do eixo viário mudou um pouquinho. As rodovias melhoraram. Poderia ter sido feito muito mais, claro, mas uma das maneiras seria atrair esse emprego, atrair eventos, atrair eixos culturais também para a periferia. Isso reduziria o trânsito, precisa equilibrar um pouco mais a cidade, não fazer a população morar longe e o trabalho no centro, então todo dia tem esse deslocamento gigantesco. É óbvio que vai ter trânsito, não existe solução a não ser reorganizar a cidade, só que para reorganizar a cidade você vai enfrentar muitos interesses. De imobiliárias, de concessionárias, um pessoal que tem um lobby frente ao governo muito, muito forte. Então é bastante perigoso e bastante complicado. Tudo bem? Mas claro que existem fatores potencializadores, que geralmente é o que a gente pensa de maneira mais rápida, né? Por exemplo, um privilégio aos carros. A gente sabe que as montadoras, desde a época do Juscelino, elas exercem uma forte influência nas políticas públicas paulistanas, nas políticas públicas brasileiras até, tá? A gente tem que pensar que o Brasil é um país continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e que escolheu um modal de transporte que é péssimo para enormes distâncias, que é a rodovia. Por quê? Lobby das rodoviárias. Quando eu falo lobby, entendam, pressão política das imobiliárias frente aos governantes. Ah, então você não vai fazer uma rodovia? Ah, então vou colocar, em vez de colocar em São Paulo, vou colocar no Rio Grande do Sul meu empreendimento. Ah, você não vai favorecer, reduzir meus impostos aqui? Ah, então acho que eu vou migrar para outro país. Isso é um lobby, é uma pressão que uma automobilística faz para que as políticas públicas sejam desenvolvidas a seu favor. Privilégio aos carros, desde sempre. Aliás, a gente criou um culto ao carro como se ele fosse uma espécie de parte da nossa vida. Isso está mudando, tá? Isso deixar bem claro que isso está mudando. Eu nasci em 1990. Quando eu estava no colégio ainda, isso já faz uns 15 anos, o que a gente falava? Nossa, quando eu me formar eu quero ter um carro, tirar minha carta de motorista e tal. Era o sonho, né? O pai tinha que dar um carro para todo mundo. O carro era quase como uma extensão do corpo da pessoa. Fez 18 anos, tem que ter um carro. Isso não existe mais. A gente percebe hoje,
ainda, quer dizer, não existe mais exagero, né? Mas está mudando um pouquinho. A gente percebe hoje que muitas vezes vale mais a pena você não ter um carro e ficar usando Uber, que por mais que seja um gasto todo dia, você não tem manutenção, você não tem que pagar combustível, coisa que valha. Ou então, vale muito mais a pena você morar, quem tem dinheiro, claro, próximo ao terminal de metrô, de trem, de ônibus, para usar transporte coletivo todo dia. É muito mais barato. Carro é uma baita despesa. Você gasta, sei lá, quanto dinheiro no carro, depois de um ano ele está valendo 10% a menos, fora todos os gastos que você teve com revisão, com gasolina, com manutenção. Então, esse privilégio aos carros ainda existe, com toda certeza. Até pela pressão da publicidade, da indústria automobilística. Mas cada vez reduzindo mais. Falta investimento no transporte público. Acho que é bem óbvio isso, né? Para quem é obrigado a usar transporte público, eu diria para vocês, no transporte público não, porque não é de graça, né? O transporte coletivo, digamos assim. O transporte coletivo, em geral, ele tem péssima qualidade principalmente em número. Em qualidade mesmo, nas grandes metrópoles até que é satisfatório. Você pega a qualidade de um ônibus em São Paulo, por exemplo, é um ônibus super legal, a grande maioria. Estofadinho, muitos têm ar-condicionado, geralmente na região mais central, na periferia menos. Mas tem ar-condicionado, tem uns que tem até lugar para colocar Wi-Fi e carregar o seu celular, tá? Tá certo que a galera coloca chiclete lá, mancada, né? Ô, pessoal, mas enfim. Mas é raridade. Em geral, são poucas linhas, poucos ônibus, completamente abarrotados e que passam muito mais nas regiões centrais. Imagina, você pega uma área periférica, muitas vezes o ônibus que vai para o centro, ele sai de 1 em 1 hora. Então o cara tem que chegar, sei lá, 7 horas na empresa, ele poderia pegar um ônibus às 6h30. Ah não, mas das 6h30 não passa, só passa às 15 para 6. Então o cara é obrigado a chegar 45 minutos antes no trabalho, porque senão ele só pegaria o ônibus das 6h45 e chegaria atrasado, por exemplo, percebe? Então essa falta de transporte público favorece com que as pessoas ou tenham motos ou parcelem em 60, 72 vezes para comprar um carro para ter uma vida um pouco mais confortável, apesar do trânsito, tá? E a própria individualidade. Individualidade em que sentido, professor? No sentido que usar o carro é um imaginário que eu não estou me misturando com outras pessoas. Nossa, coletivo, vou ter que andar de metrô todo apertado, vou ter que andar de trem, nossa, não quero muito isso não, tá? Essa individualidade, até o carro como se fosse um status elevando a vida da pessoa, isso faz parte do imaginário e tem muito a ver com a publicidade também, tá? Eu coloquei para vocês aqui soluções que eu acho que são soluções mais modernas, além do plano diretor. Mas, de novo, é solução entre aspas, né? Porque a solução, tipo, quando vai solucionar o trânsito de São Paulo? Nunca. É a verdade. A gente está passando por um processo de desconcentração demográfica. São Paulo hoje está perdendo habitantes para cidades médias ao seu entorno, Jundiaí, Campinas, tudo tal. Mas mesmo assim, falar que São Paulo vai perder essa alta densidade demográfica, olha, vai demorar o processo. Apps. Existem apps, por exemplo, como Uber. Pô, legal. O Uber faz com que, sei lá, às vezes você precisa ir para o espaço, você divide o Uber com 3 pessoas diferentes. Beleza? O Uber X, né, que compartilha lá com outras pessoas. Existem apps de carona, por exemplo. Existe até o Waze, que vai te mostrando caminhos que favorecem o menor trânsito. Google Maps, né, também faz isso. Esses aplicativos, eles são uma revolução. E essa tecnologia, é legal que ela seja utilizada dessa maneira, né? O Táxi 99, o Easy Taxi, tudo tal. Que seja utilizada dessa maneira. Os apps são um auxílio, mas não é a finalidade, o que vai realmente acontecer. E o transporte alternativo, professor? O transporte alternativo, eu coloco para vocês, bike, mesmo o patinete elétrico, eles são muito legais mesmo. Mas, de novo, é para quem é meio isoladão, né? Tem transporte alternativo na periferia, em municípios pequenos? Você vai ter a Yellow fornecendo ali patinetes elétricos para a galera se locomover? Claro que não. E patinete elétrico é interessante se você pensar a curtas distâncias. O cara mora numa região do centro expandido, aí ele pega o seu patinete e vai até uma região da Faria Lima, por exemplo. Beleza. Agora, vamos pegar transporte alternativo para as regiões mais periféricas dos municípios ou para estados mais periféricos? Isso não existe. Geralmente esses aplicativos, né, é uma solução aqui pensada para as grandes metrópoles, mas que mesmo assim é um amenizador, não um solucionador do trânsito. Eu queria finalizar a aula aqui já com uma tristeza para vocês. Desses problemas, do acesso ao lazer, da violência, do déficit habitacional, dessas formas de moradia precária e da questão do trânsito, não existe solução a curto prazo. Aliás, mais uma vez o recado. Para todo problema complexo, como esses problemas sociais que eu mostrei para vocês,
existe uma solução simples, rápida e completamente errada. São todos problemas extremamente complexos que têm que ser pensados, discutidos para ser formulados uma melhor política pública para todo mundo. Belezinha, galera? Deu para entender? Então tá, ó. Então, tira um print. Se vocês curtiram, galera, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!